Você tem algum medo esquisito? Então presta atenção nesse vídeo porque talvez você não esteja sozinho. Hoje a gente vai falar sobre 5 fobias que você nem sabia que existia. Meu nome é Daniel Barros, eu sou psiquiatra, sempre dialogando aqui com a sociedade, e esse vídeo foi inspirado para mim por este livro aqui, ó, O Livro das Fobias e Manias. 99 Obsessões para Entender a Mente Humana, lançado esse ano pela editora Intrínseca, escrito pela Kate Summerscale. Um livro muito interessante, uma escritora de mão cheia, que traz uma lista de 99 obsessões. Tem fobias, tem manias, coisas que as pessoas querem fazer, coisas que as pessoas têm medo de fazer, comportamentos repetitivos. E eu vou citar 5 fobias aqui que você nem sabia que existia. Eu vou falar dessas 5 fobias assim que você se inscrever aqui no canal, já clicar nos alertas, clica no sininho para receber aviso quando tiver vídeo novo e deixa seu like. O like realmente é importante para a gente saber que o vídeo está agradando vocês. A primeira que talvez você tenha já ouvido falar é a agorafobia. A agorafobia, ela é descrita desde muito tempo atrás, mas consta até hoje nas classificações de doenças no DSM, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. Na classificação internacional de doenças também tem lá agorafobia, que é o medo de lugares públicos, é o medo de se colocar numa situação em lugares que você não vai ter saída, que tem multidão, que tem muita gente. Então os exemplos são praças, mercados, às vezes cinemas, situações em que tenha muita gente, que você se sinta inseguro, ou também situações em que você se sinta sozinho, viajar, ir para longe de casa, se afastar desse porto seguro, ou de um porto seguro, um lugar em que você se sinta bem. Inicialmente a agorafobia era descrita como medo desses lugares amplos só, medo de praça, né? A agora é praça em grego. Mas com o tempo foi se descobrindo que essa ansiedade, realmente essa sensação de pânico que vem para algumas pessoas, vem não apenas em lugares abertos, mas também em qualquer lugar que seja público, com a sensação de que se eu precisar sair daqui, se eu precisar me virar, ou eu não tenho saída, ou eu não tenho com quem contar. Muitas vezes isso é secundário à crise de pânico. Quando a pessoa tem crises de pânico, ela começa a ficar preocupada e aí desenvolve a agorafobia, esse medo de só de sair, porque vai que eu tenho uma crise de pânico, então de pensar em sair, a pessoa já tem uma crise de ansiedade. E é tratado como um transtorno de ansiedade, tanto com terapia como com medicação. Então, a agorafobia, o primeiro transtorno que não é tão comum, a primeira fobia que não é tão comum a gente ouvir, mas é bem ligada à ansiedade. As fobias em geral, como são medos, elas estão bem ligadas à ansiedade, mas na maioria das vezes tem um substrato biológico, assim, bem que a gente vai ver que às vezes não é bem assim. A segunda fobia, que talvez você não soubesse que existisse, é a emetofobia, medo de vomitar. Eu já tive paciente assim, paciente que era tão ansioso, tinha ali um quadro de ansiedade alta, algumas crises de pânico, mas tinha uma sensação muito grande de que podia vomitar em qualquer lugar. Então evitava de sair para comer com os amigos, evitava de ir passear, viagem, qualquer evento social se torna preocupante, porque a pessoa fica ali muito preocupada, vai que eu passo mal, vai que eu vomito, só que aí, como você fica com isso na cabeça, o que acontece? Começa a sentir o estômago virando, começa a perceber o movimento do intestino e fala assim, ai meu Deus, será que é agora? E isso vira um círculo vicioso. Então são pessoas que têm uma sensibilidade maior a estímulos aversivos, estímulos de nojo, né? Pessoas com um nojo mais intenso, que visualizam o que vai ser aquela meleca, eu vou me lambuzar inteiro, as pessoas vão ficar rindo, vão ficar apontando, eu não vou conseguir me controlar. Isso realmente pode virar uma bola de neve e a pessoa não conseguir nem sair de casa ou ter muito prejuízo na sua vida social, que também é tratado com medicação, com terapia e tem boa chance de melhor. O paciente que eu tratei melhorou, por exemplo, e muitos pacientes melhoram sim com o tratamento adequado à emetofobia, a segunda fobia que você talvez não soubesse que existisse. Agora a gente vai entrar já nas fobias mais diferentes, as fobias que começam a se afastar de uns transtornos de ansiedade formalmente descritos, mas que estão por aí, que estão sendo comentadas, que talvez façam alguma lógica, façam algum sentido, né? Talvez essas fobias tenham alguma lógica. A primeira, quer dizer,
A nossa terceira fobia, a primeira desse grupo aí um pouco mais diferente, é a tripofobia, que é o medo de buraquinhos, medo de muitos buracos. Como assim, Daniel, medo de buracos? Pois é, isso começou a rolar inicialmente na internet, teve uma imagem que surgiu que parecia que era alguma coisa ali cheia de vermes, e as pessoas começaram a falar, nossa, mas eu não posso nem ver nada que seja cheio de buraquinho, que eu já fico aflito, já começo a ficar desgostoso, assim, que eu quero me afastar, não consigo ver. E aí as pessoas começaram a falar, poxa, mas eu também, e aí começaram a ver que o que aflige essas pessoas não chega a ser uma fobia no sentido de ter uma crise de pânico necessariamente, mas é aflitivo, é aversivo, as pessoas evitam olhar, se sentem mal, são quaisquer coisas que pareçam assim, de fato, buraquinhos. Então pode ser desde uma esponja, pode ser espuma, às vezes até leite fervendo, favo de mel, qualquer coisa que tenha ali vários buraquinhos juntos, trazem essa sensação esquisita para as pessoas. Um estudo publicado nos Estados Unidos, feito pela Universidade de Amsterdã, colocou a hipótese de que isso talvez seja quase que um curto-circuito, né? um efeito colateral da aversão que a gente tem a feridas. Né, a pele ferida, machucada, com descontinuações, né, a pele fica interrompida, isso traz uma aversão, porque isso tem risco de contaminação, tanto a pessoa se contaminar, quanto a pessoa contaminar a gente, machucado, cicatrizes, tudo isso gera uma sensação de aversão e, por extensão, como essas imagens podem lembrar uma pele ferida, algumas pessoas acabam tendo essa aflição maior. Não chega a ser uma fobia classificada, né? Não chega a ter crise de pânico, a pessoa praticamente não tem um impacto no dia a dia, o prejuízo no dia a dia, mas ela tem uma fobia nesse sentido, uma aversão, uma sensação de aflição. A quarta fobia, que talvez você não soubesse que existisse, mas às vezes até tem um pouquinho, é a telefonofobia. O medo, a aversão, a aflição, a sensação de distanciamento, de não quero muito falar ao telefone. É muito interessante que isso era mais comum no início da invenção, no começo ali, século XX, as pessoas tendo essa novidade de telefone, ficavam com medo de tomar choque, ficavam assustadas com a voz chegando do nada. Isso era aflitivo e era mais descrito, a telefonofobia. O próprio Kafka era um sujeito que ele dizia, o escritor Franz Kafka dizia que ele tinha muita aflição no telefone, escreveu um conto sobre um sujeito que tem ali um problema com o telefone. Eu lembro de um conto da Clarice Lispector, aí já metade do século XX, mas ela falando da aflição que é o telefone, que toca, que se impõe ali, tem que me atender. Eu lembro de memória assim, que tem um conto sobre o telefone da Clarice Lispector, mas isso foi se tornando mais usual, dia a dia, comum, se tornou menos problemático. Agora, de 2010 para cá, sobretudo aí de 2015, nos últimos 10 anos, por aí, com a ascensão dos smartphones, com outras maneiras de entrar em contato com as pessoas que são consideradas menos impositivas, menos invasivas, mandar um e-mail, até mandar uma mensagem perguntando se pode ligar, as pessoas começaram a ficar ansiosas de novo com o telefone. Em 2013 foi feita uma pesquisa com jovens de 18 a 24 anos e dizia que 40% deles ficavam ansiosos de falar no telefone e 5% ficavam aterrorizados, muito ansiosos mesmo, assim, com uma sensação física de ansiedade, aí já se aproximando até da fobia mesmo. E isso em 2013. Em 2019 foi feita uma outra pesquisa mostrando números ainda maiores, 60% das pessoas ansiosas de falar ao telefone. E provavelmente tem a ver com isso, com outras maneiras de a gente se conectar, que não são tão impositivas, e aí, sobretudo, as gerações mais novas, os mais jovens, são mais afetados por essa ansiedade, preferem entrar em contato de outras maneiras e ficam aflitos ali nessa imposição de contato. Muito interessante como a história às vezes dá voltas, né? E por último, uma fobia que eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Se você acompanha a tecnologia, talvez você já houvesse aí tido contato com essa fobia, porque parece que era uma fobia que afligia o Steve Jobs. Steve Jobs era famoso por aquele colete preto ali e de zíper, porque ele tinha aflição de botões.
Dizem que até talvez isso esteja por trás do desenvolvimento do touchscreen, porque ele era um cara que queria acabar com botões. Passou uma vez, viu um mouse que não estava pronto ali ainda, falou, olha, não tem botão, é isso que eu quero mesmo, um mouse sem botão. E aí toca os engenheiros a correrem atrás para desenvolver um mouse sem botão. O nome dessa fobia, batizada assim informalmente, né, não é um transtorno mental, mas enfim, tem descrições, muitas pessoas falando que se identificam, é a componofobia, um nome moderno para botões, componofobia. Então essa aversão, e é muito interessante porque as pessoas têm a aflição de tocar nos botões, têm a aflição às vezes de encostar em objetos que tenham botões, os botões encostem nele, não tem só a ver com sujeira, tem a ver com o objeto em si. E em 2020 foi descrito um caso pela Universidade de Stanford, né, de uma senhora que tinha ali o medo de botão, e viram que era só isso, ela não tinha nenhum transtorno ansioso que estivesse por trás daquela aflição que ela tinha, era uma coisa restrita mesmo, e ela dizia que quando ela via esses disquinhos assim de plástico, essas coisas, sobretudo soltas pelo chão, ela tinha uma aversão, uma sensação quase visceral ali, de se afastar, um mal-estar mesmo, como quando a pessoa tem fobia de barata. E os pesquisadores até descrevem que é interessante que uma reação inicialmente biológica, né, ou quer dizer, uma reação psicológica atrelada a fenômenos biológicos ou fenômenos da natureza para realmente nos proteger, ela pode ir sendo afastada dos seus objetos originais para objetos que aparentemente não tem nada a ver, como o botão, né? Uma coisinha ali, será que tem algum curto-circuito entre o medo de inseto? Porque o medo de inseto tem até a ver ali com medo de contaminação, medo de doença. Será que isso de alguma maneira espalha para o botão, encosta aí no botão por uma abstração da nossa imaginação? Pode ser uma hipótese. Aposto que você não conhecia essas 5 fobias aí, talvez conhecesse uma ou outra, mas as 5 eu acho que é difícil que a gente conhecesse. Tem ali umas que nem eu mesmo conhecia. Então, a agorafobia, a emetofobia, tripofobia, o medo ali dos buraquinhos, a telefonofobia e a componofobia, medo de botões. Você já conhecia? Fala aí, diz pra mim nos comentários, tem alguma fobia esquisita que eu não tenha falado? Será que tem alguma aqui no livro? O livro das fobias e manias, tem 99 obsessões e manias aqui, é interessante, de repente, quem sabe você se encontra aqui e às vezes só de saber que tem gente que compartilha do mesmo medo, a gente já se sente pelo menos menos sozinho. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de clicar nos alertas, deixar o seu like se você acha esse vídeo interessante, recomendações de livros interessantes, tem um monte de vídeo legal para você seguir aqui, para você maratonar no canal, dá uma olhada nos outros vídeos porque com certeza tem coisas que vão te interessar.